Meu marido fez café para mim, mas o cheiro estava muito estranho. Uma bebida especial para você, querida, disse ele com um sorriso esquisito. Mas quando ele não percebeu, troquei a xícara pela da minha cunhada, que me humilhava há anos, e 30 minutos depois. Não foi a tontura, nem o zumbido agudo nos ouvidos, nem mesmo aquela sensação de estar flutuando fora do corpo que alarmou Isadora, foi o cheiro do café. Ela mal havia levado a xícara aos lábios quando algo em seu estômago se contraiu violentamente. O cheiro, supostamente familiar, aquela mistura de torrado com uma leve doçura, agora tinha uma nota azeda, como metal quente. Por instinto, ela retirou a xícara e a deixou sobre a mesa, mas não disse nada. Rafael, seu marido, a observava com um sorriso calmo da cozinha, mexendo seu próprio café como se não notasse a tensão repentina que tomava conta do ambiente. Não gostou, Isa? Perguntou ele, com uma voz suave, quase aveludada. É uma mistura nova, orgânica, daquelas que ajudam a equilibrar as energias. Ela fingiu um sorriso. Não sei, me senti um pouco estranha essa manhã. Talvez eu não devesse tomar café por agora. Rafael se aproximou, acariciou suas costas e deixou um beijo em sua bochecha. Deve ser o estresse. Desde que você assumiu esse cargo, não para nem para respirar. Está se matando, amor. Isadora abaixou o olhar. Rafael tinha razão. A promoção que tanto desejara, pela qual trabalhou até se desvelar incontáveis noites, renunciando a finais de semana, vida social, até mesmo ao sono, havia se tornado uma fonte constante de ansiedade. Mas não era só isso. Algo em seu corpo estava se apagando. A cada dia, ficava mais difícil se levantar, a luz do sol a incomodava, sentia náusea sem motivo, e suas mãos tremiam levemente quando pensava demais. Naquela manhã, ela nem sequer conseguiu abotoar a blusa sem precisar se sentar antes. Mas disfarçou, como sempre. Não queria parecer fraca. Não agora. Lá fora, a cidade fervilhava. O tráfego rugia na avenida e os bipes dos carros faziam parte da melodia habitual de Mérida. Isadora se despediu de Rafael com um beijo automático e desceu pelo elevador com o coração acelerado, como se a ideia de estar sozinha fosse mais reconfortante do que ficar mais um segundo em seu próprio apartamento. No escritório, nada era mais perigoso do que parecer frágil. Sua nova posição como diretora de operações era invejada por pelo menos 3 colegas, incluindo Camila, sua antiga confidente, agora distante, agora sempre medindo cada palavra. Camila havia mudado. Antes riam juntas no horário de almoço. Agora, os silêncios eram mais longos, os olhares mais frios. Dormiu algo? Perguntou Camila assim que Isadora se sentou à sua frente. O suficiente. Na verdade, não me sinto muito bem. Você está horrível, disse sem rodeios. Não estará grávida? Isadora soltou uma risada seca. Definitivamente não. É só cansaço. Rafael continua com as suas misturas? Camila inclinou a cabeça, divertida, mas com uma sombra nos olhos. Esse tipo tem uma obsessão por infusões estranhas. Uma vez, ele quis me fazer tomar algo com flor de lótus e pode sei lá qual raiz da Índia. Isadora não respondeu. Em outro tempo, ela teria seguido a brincadeira. Mas naquele momento, algo se fechou em sua garganta. Sim, Rafael também havia mudado. Não que fosse violento. Muito pelo contrário. Era excessivamente atencioso. Demais. Preparava refeições especiais, deixava mensagens motivacionais na geladeira, organizava rituais de aromaterapia em casa. À primeira vista, era o marido perfeito. Mas algo nesse excesso começava a sufocá-la. Ao meio-dia, ela não foi almoçar. Ficou na sala de reuniões revisando relatórios, e quando finalmente se levantou, tudo rodou ao seu redor. Mal conseguiu chegar ao banheiro. Olhou-se no espelho, pálida, com olheiras. E então aconteceu. A lembrança. Na semana passada, Rafael lhe serviu uma xícara de café enquanto assistiam à televisão. Ela bebeu sem pensar. O sabor estava diferente. Levemente metálico. Ela percebeu, mas não quis ofendê-lo. Pensou que fosse o tipo de grão. Naquela noite, vomitou 2 vezes. No dia seguinte, Rafael disse que era um sinal do corpo, que ela precisava mudar a dieta. Deu-lhe cápsulas naturais que havia pedido pela internet. Ela as tomou. Suspirou. Fechou os olhos. A xícara. O sabor. A tontura. Voltou para sua mesa. Mariana a esperava. Sua irmã mais nova,
alegre, espontânea, impaciente. Ela havia passado pela oficina sem avisar. Isa, você está parecendo um trapo. Eu juro que, se não fosse minha irmã, acharia que você está prestes a morrer. Obrigada pela sua sutileza, disse Isadora, com um sorriso cansado. Eu falo sério. Olhe para você. E não venha com essa história de estresse. Tem algo mais. Isadora hesitou. Mariana sempre teve essa capacidade de desarmá-la. Talvez por isso ela vinha evitando vê-la tanto ultimamente. Não sei. Tem dias em que eu nem consigo pensar. E toda vez que o Rafael me dá essas cápsulas, não sei. Sinto que pioro. Mariana observou em silêncio, com uma expressão que já não era zombeteira. Desde quando você se sente assim? Semanas. Talvez desde que começou o novo cargo. E desde quando o Rafael te dá essas coisas? Isadora engoliu em seco. Desde então também. Mariana colocou ambas as mãos na mesa. Isa, e se o que você toma todo dia não está te curando, mas te matando lentamente? As palavras pairaram no ar como uma ameaça escura. Isadora sentiu uma pontada no estômago. Nunca havia considerado isso de forma séria. Rafael, machucá-la? Impossível. Ou era isso que ela queria acreditar? Mas agora ela não estava tão certa. Não fale besteira. É besteira? Você tem certeza do que tem nessas cápsulas? Você analisou? Sabe de onde vem? Ele me mostrou a caixa. É tudo natural. E desde quando natural é sinônimo de seguro? Respondeu Mariana, cruzando os braços. O pior que você pode fazer é confiar cegamente em alguém só porque ele te abraça à noite. Isadora não disse nada. Naquela noite, ao voltar para casa, Rafael já tinha o jantar pronto. Frango ao curry, arroz com cúrcuma e um suco verde com espirulina. O ambiente estava perfumado com velas aromáticas. Música de fundo. Tudo parecia parte de uma encenação. Como foi o seu dia? Perguntou Rafael com um sorriso largo. Pesado. Tive tontura de novo. Por isso fiz isso, apontou para o suco. Desintóxica. Li em um fórum médico. Também te deixei as cápsulas. Estão no frasco branco. Isadora o olhou. Pela primeira vez, sentiu medo. Não era um medo óbvio. Era mais uma desconfiança viscosa que subia por dentro. Rafa, estive conversando com a Mariana. Ele franziu os lábios. Essa garota se metendo onde não foi chamada de novo? Ela só me perguntou sobre as vitaminas. As vitaminas não são um problema, disse ele, de forma incisiva. O problema é que você está se deixando consumir pelo trabalho. Não dorme, não come, vive a 1000 por hora. Está esperando que o corpo se adapte a um ritmo inumano. Isadora suspirou. As palavras faziam sentido. Ele sempre falava com calma, com aquele tom razoável que fazia a pessoa se sentir culpada por duvidar. Mas algo não estava certo. Ela se sentia como uma marionete se movendo em um palco perfeitamente decorado, onde cada passo, cada frase, cada chá, cada cápsula estava previsto com antecedência. Naquela noite, Isadora não dormiu. Ficou olhando para o teto. De vez em quando, levava a mão ao estômago, como se pudesse sentir o veneno se infiltrando por dentro. Talvez fosse paranoia. Talvez estivesse perdendo a cabeça. Às 3 da manhã, ela se levantou. Foi até a cozinha. Abriu o frasco branco. As cápsulas estavam lá. Não tinham nome, nem marca. Apenas cápsulas translúcidas, com um pó bege por dentro. Elas despejou em um guardanapo. Sentiu um nó no estômago. Guardou algumas em um envelope. As outras jogou no vaso sanitário e deu a descarga. Ao voltar para o quarto, Rafael dormia como uma criança. Respirava profundamente. Inocente. Ela se deitou ao lado dele. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu que a cama era uma cela. No dia seguinte, ela foi ao hospital. Fingiu um check-up geral. Pediu para ver uma médica de confiança. Não falou nada sobre suas suspeitas. Apenas mencionou os sintomas. Tontura, cansaço, visão embaçada, dor muscular, insônia. Fez exames. Pressão arterial baixa. Nada conclusivo. Disseram para ela aguardar os resultados do sangue. Naquela noite, Mariana foi vê-la. Levou empanadas, como quando eram adolescentes. Descobriu alguma coisa? Ainda não.
Mas trouxe isso, mostrou o envelope com as cápsulas. Vou mandar analisar. Mariana a abraçou. Você não está louca, Isa. Você tem instinto. E isso nunca se engana. Na cozinha, Rafael cantava. Preparava outro chá. Isa, você quer o de hibisco ou o de jasmim? Ela o olhou. Hoje eu prefiro água. Tem certeza? Sim. E enquanto ele se virava novamente, Mariana olhou nos olhos. Me escute. Não se desconecte de si mesma. Porque quando você perceber, o veneno não está apenas em uma cápsula, está em quem diz que te ama. Isadora engoliu em seco. O chá fumegava na cozinha. E pela primeira vez, a casa que ela havia construído com tanto amor, cheirava medo. Isadora observava Rafael enquanto ele vertia o chá na xícara com um sorriso tranquilo, estranho, aquele que antes a encantava e agora só conseguia tensionar os músculos do pescoço dela. Cada movimento dele era medido, elegante, como se ensaiasse seu papel de marido perfeito diante de uma câmera invisível. Ela ficou em silêncio, sentindo como a umidade do medo se infiltrava por seus poros. Ao seu lado, Mariana fingia olhar o celular, mas a tensão em sua mandíbula traía. Tem certeza de que não quer um pouco? Insistiu Rafael, levantando a xícara suavemente em direção a ela. Não, Rafael. Eu te disse que prefiro água. Ele sorriu. Não era um sorriso normal. Era o sorriso de alguém que aprendeu a mentir sem mover um músculo. Mariana apertou os lábios e se levantou. Já está tarde, Isa. Eu vou embora. Me liga se precisar de qualquer coisa, tá? Isadora a acompanhou até a porta. Mariana se virou antes de sair e lhe disse em voz baixa, quase em um sussurro. Não tome nada que você não tenha preparado. Nada. Naquela noite, Rafael se deitou primeiro. Isadora permaneceu na sala, em silêncio. Olhava a xícara de chá que ele havia deixado sobre a mesa. Ainda estava morna. Ela se aproximou, pegou e foi até o banheiro. Derramou o conteúdo em um saco plástico, fechando-o com força. Escondeu-o na sua bolsa, junto com o envelope das cápsulas. Depois voltou para o sofá. Sentia o corpo como se fosse de outra pessoa, lento, desajeitado, desconectado. No dia seguinte, Isadora foi ao hospital com os exames anteriores na mão. Foi recebida pela doutora Helena, sua antiga amiga da faculdade, uma mulher de cabelos escuros, presos em um coque perfeito, sempre impecável. A consulta começou como de costume, com perguntas básicas, mas ao ler os resultados, a expressão de Helena permaneceu inalterada. Não há anomalias. Está tudo dentro dos parâmetros. Pressão baixa, sim, mas isso não é grave. E os vertigens? E a fadiga? E a náusea? Helena olhou com um gesto profissional. Isadora, você é uma mulher brilhante, ambiciosa. Chegou longe, e isso tem um preço. Seu corpo está pedindo uma pausa. Isso é estresse, esgotamento. Não há toxinas, não há infecções. Você está saudável, mas não está bem. Isadora sentiu uma mistura de alívio e frustração. Como poderia ser que os sintomas fossem reais e os resultados vazios? Helena deu uma palmada no braço dela. Tire uns dias. Desconecte-se. E se isso te fizer sentir melhor, podemos repetir os exames. Mas te digo com total confiança, não há nada clínico. Ela saiu do hospital com a bolsa na mão e uma sensação de vazio que a perseguia como uma sombra. Não conseguia se livrar da suspeita de que tudo o que estava vivendo tinha uma causa que ninguém queria ver. Naquela noite, Rafael a esperava com uma nova surpresa, infusões de ervas tailandesas e novas cápsulas, com uma embalagem completamente branca. Estas são melhores, disse ele, colocando-as na frente dela. Sem químicos. Feitas com cúrcuma pura. Eliminam toxinas. Li artigos médicos. Isadora mal os olhou. Assentiu sem dizer nada. Fingiu pegar um, mas quando ele se virou, o escondeu rapidamente no bolso. Aquela também iria para o laboratório. Estava disposta a descobrir a verdade, custasse o que custasse. Na manhã seguinte, no escritório, tudo estava em caos. A tensão pela iminente apresentação do novo projeto estava tão densa que dava para cortar com uma faca. Camila estava em sua mesa, falando ao telefone com tom autoritário. Quando viu Isadora, desligou imediatamente. Finalmente. Está melhor? Um pouco, respondeu Isadora, deixando a bolsa sobre a cadeira. Precisamos revisar a ordem dos pontos. Tem coisas que não estão claras.
E alguém vazou a proposta para a equipe de marketing. Você não foi, né? Isadora franziu a testa. Você está me perguntando se traí a empresa? Estou te perguntando se você está 100%. Porque se não estiver, podemos realocar sua parte no pitch. Não precisa. Estou bem. Camila não respondeu. Seu olhar estava intenso, quase predatório. Como se esperasse que Isadora vacilasse para tomar seu lugar. Era uma mudança sutil, mas estava ali. Onde antes havia apoio, agora havia competição. Na hora do almoço, Camila apareceu em sua sala com um sorriso ensaiado e um copo de papel na mão. Trouxe café do nosso lugar favorito. O de caramelo, como você gosta. Isadora aceitou com um gesto forçado. Agradeceu baixinho e deixou sobre a mesa, sem tomar. Camila a observava. Você não vai provar? Depois. Estou com o estômago estranho. Camila a olhou fixamente. Depois desviou o olhar, como se nada tivesse acontecido. Um pouco mais tarde, quando Isadora se moveu para pegar um documento, seu braço esbarrou acidentalmente no copo. O café se derramou sobre o carpete e uma parte respingou em sua perna. Isadora, o que aconteceu com você? Explodiu Camila. Você é uma idiota. O escritório ficou em silêncio. A palavra ricocheteou pelas paredes. Isadora olhou, perplexa. Nunca tinha ouvido levantar a voz assim. Nunca. Foi um acidente, murmurou. Camila respirou fundo e colocou a mão na testa. Desculpa. Não sei o que aconteceu comigo. Estou nervosa com a apresentação. Não deveria ter dito isso. Isadora não respondeu. Olhou para baixo e pegou um guardanapo para se secar. Mais tarde, quando Camila saiu, ela foi até o corredor procurar a senhora da limpeza. Desculpe, preciso que não jogue esse copo fora. Pode deixá-lo de lado? Eu preciso revisá-lo. A mulher, desconcertada, obedeceu. Isadora colocou o copo em um saco hermético que estava na bolsa. Aquela noite, ela já tinha 3 amostras, cápsulas, infusão e café. O plano estava em andamento. Quando chegou em casa, Rafael a esperava na cozinha. Ele segurava uma caixa nova de suplementos na mão. Dessa vez, com etiquetas em português, mas com uma tipografia tão genérica que parecia um disfarce. O que é isso? Uma mistura adaptógena. Ginseng, maca e um pouco de ashwagandha. Promove clareza mental. Isadora apenas assentiu. A mesma coisa de sempre. Preparei sopa de miso com gengibre e chá de camomila com cardamomo. Quer que eu leia um artigo que encontrei sobre como o estresse pode afetar a visão? Rafael, estou cansada. É para o seu bem, amor. Você não percebe, mas seu corpo está pedindo ajuda. E você é o único que pode me dar isso? A pergunta caiu como uma pedra. Rafael apertou os olhos. Por que você está me dizendo isso? Não sei, respondeu ela. Às vezes sinto que você faz demais por mim, que está o tempo todo cuidando de mim. E não sei se é amor ou culpa. Ele a olhou, sem piscar. Culpa de quê? Do que quer que esteja me deixando doente. Houve um silêncio gelado. Rafael se virou, caminhou até a cozinha e começou a lavar os pratos. Às vezes me pergunto se você merece tudo o que faço por você. Ela não respondeu. Foi para o quarto, fechou a porta e encostou as costas nela. O coração batia como se estivesse fugindo de algo que ainda não podia nomear. Naquela noite, escreveu para Mariana. Pediu que a acompanhasse ao laboratório. Precisava de respostas. No dia seguinte, ambas chegaram ao centro toxicológico privado. Um lugar discreto, sem placas chamativas. A recepcionista pegou as amostras sem fazer perguntas. Isadora pagou em dinheiro. Disseram que os resultados estariam prontos em 48 horas. De volta ao carro, Mariana olhou de soslaio. E se tudo der normal? Então saberei que estou louca. Ou que alguém está encobrindo algo. Tem certeza de que confia na sua médica? Ela era minha amiga na universidade. Isso não responde à minha pergunta. Isadora suspirou. Não. Já não confiava em ninguém. No escritório, Camila agia como se nada tivesse acontecido. Até ofereceu outro café. Isadora recusou. Estou fazendo um detox, disse. Camila arqueou uma sobrancelha. Desde quando? Desde que comecei a perceber quem me faz bem e quem não.
A frase ficou suspensa no ar como um fio tenso. Camila sorriu. Fico feliz que você esteja pensando na sua saúde. No dia seguinte, foi a apresentação. A sala estava cheia. Executivos, sócios, diretores. Isadora se preparou, embora mal conseguisse se manter de pé. Mariana insistiu para que ela não fosse, mas ela precisava se mostrar forte. Ou pelo menos parecer forte. Subiu ao palco. Começou a falar. Primeira slide. Introdução. Segunda slide. Argumento-chave. De repente, o suor escorreu pelas suas costas. As letras na tela se distorceram. As luzes ficaram muito brilhantes. Viu Camila, sentada na primeira fila, observando-a com os braços cruzados. E então aconteceu. Um zumbido, uma onda de calor, um golpe seco de vazio na cabeça. Tudo se apagou. A última imagem registrada em sua mente foi a de Camila, imóvel, com um leve sorriso nos lábios. Nem se levantou. Apenas a olhou. E então, escuridão. 1 hora depois, o som de uma máquina marcando o pulso com apitos rítmicos foi a primeira coisa que Isadora ouviu antes de abrir os olhos. O cheiro de desinfetante era intenso, como se o ar tivesse sido filtrado por produtos químicos. A luz branca do hospital cortava a escuridão de sua visão como uma lâmina, e por um instante ela não sabia se era dia ou noite. Seu corpo todo pesava como chumbo. Tentou mover os dedos. Eles responderam, desajeitados, como se tivessem medo. Isa, você pode me ouvir? A voz de Rafael chegou como um sussurro impregnado de ansiedade. Ele estava ao lado de sua cama, com os olhos lacrimejando, segurando sua mão com força. Ele a olhava com uma mistura de pânico e alívio, como se tivesse acabado de salvá-la de algo horrível ou como se estivesse fazendo um velório. Você está aqui, disse ele. Graças a Deus. Isadora tentou falar, mas sua língua estava seca, grudada no paladar. Sentiu a agulha do soro em seu braço esquerdo, a pressão do esfigmomanômetro automático no direito, uma sonda plástica roçando sua pele no pescoço. Fechou os olhos novamente. De repente, lembrou-se do momento exato em que tudo ficou negro. A sala cheia de executivos, o suor escorrendo pelas suas costas, a vista embaçada, o rosto impassível de Camila na primeira fila. Ela não se moveu. Não fez nada. Apenas a olhou. A porta do quarto se abriu e apareceu Helena com uma pasta na mão. Sua expressão era serena, demais. Uma serenidade medida, quase ensaiada. Isadora, que alívio ver você acordada. Tivemos que estabilizá-la. Sua pressão caiu drasticamente. Você está desidratada e exausta. O que aconteceu com você é um caso claro de colapso por estresse. Isadora a observou em silêncio. Havia algo novo na maneira dela falar. Antes, a conhecia como amiga, como colega com quem compartilhava risadas nos corredores da universidade. Agora, ela olhava como uma figura distante, de jaleco branco e um sorriso profissional que não alcançava os olhos. E os exames? Perguntou com esforço. Helena abaixou os olhos. Todos estão normais. Não há sinais de envenenamento, nem alterações neurológicas. Nenhum vestígio de toxinas. Isadora sentiu o estômago apertar. Então, estou louca? Helena sentou-se na beira da cama. Você não está louca. Mas seu corpo está sob pressão há meses. A promoção, as exigências, as noites sem dormir. O corpo se defende como pode. Esta foi a forma dele de gritar basta. Rafael acariciou o braço de sua esposa. Eu te disse, Isa. Você tem dado tudo de si. Agora é hora de parar. Você vai se recuperar. Vamos fazer isso juntos. Ela fechou os olhos. Mentira. Tudo era mentira. Sentia que algo estava escapando pelas frestas do visível. Ela sabia disso. Seu corpo não mentia para ela. Sua mente não estava inventando. Tinha que haver algo mais. Horas depois, quando Rafael saiu para buscar café, entrou um novo rosto. Jovem, olhar firme, sem jaleco branco. Usava o uniforme azul da equipe médica, com crachá pendurado no pescoço. A doutora. Helena me pediu para fazer uma avaliação neurológica breve, disse. Sou o doutor Tiago Moreira. Isadora observou com desconfiança. Ele pareceu notar. Só quero fazer algumas perguntas básicas e ver seus reflexos. Nada invasivo. Ela assentiu. Tiago a examinou em silêncio.
Seus dedos eram rápidos, sua linguagem medida. Ele não preenchia o espaço com frases vazias, e isso a acalmou. Quando terminou, olhou-a atentamente. Fisicamente, você está estável. Sua pressão já se normalizou. Mas há algo que não se encaixa. Isadora se endireitou na cama. Você também sente isso? Ele hesitou um instante. Eu diria que sim. Ela estendeu uma mão trêmula e tirou debaixo do lençol um saco plástico. Isso estava no meu café. No dia da apresentação. Não joguei fora. Guardei. Quero que você analise isso. E quero que compare com o meu sangue. Tiago olhou o saco com atenção, sem demonstrar surpresa. Alguém está te fazendo mal? Não sei. Mas tenho suspeitas. Muito sérias. Ele guardou o saco na sua pasta e se levantou. Vou analisar pessoalmente. Te informarei assim que souber de algo. Não direi mais a ninguém. Isadora assentiu. Pela primeira vez em semanas, sentiu que alguém realmente a ouvia. Essa noite, Mariana ligou por videoconferência. Estava no seu apartamento, com o rosto sério, sem maquiagem, com os resultados na mão. Acabei de sair do laboratório. As cápsulas, nada. Vitaminas básicas, magnésio, complexo B, um pouco de extrato de plantas. Nada tóxico. Tem certeza? Eles têm certeza. Eu não. O café ainda está sendo revisado, assim como o chá. Mas as cápsulas são inocentes. Isadora apertou os lábios. Sua intuição continuava gritando. E se? E se os exames estiverem alterados? Mariana ergueu as sobrancelhas. Você acha que alguém está manipulando os resultados? Eu não acho mais. Agora eu sei. Muitas coisas não batem. Helena sempre diz a mesma coisa. Que tudo é estresse. Mas algo não encaixa. Rafael? Isadora baixou o olhar. Não quero pensar nisso. Não posso. Mariana suspirou. Escuta. Você precisa se cuidar de todos. Incluindo ele. Naquela mesma noite, Rafael voltou ao hospital com um cobertor, um travesseiro e uma sacola com pãezinhos e suco natural. Instalou-se ao lado dela no quarto, como um anjo protetor. Não posso te deixar sozinha, disse ele. Fico com você até sair daqui. Ela fingiu estar dormindo para evitar a conversa. Na escuridão, sua respiração era lenta, mas sua mente estava a mil. Rafael estava cuidando dela, mas também estava controlando-a. Na manhã seguinte, Camila apareceu com flores e seu já infame café do local favorito de ambas. Senti sua falta, disse, colocando a xícara na mesa de apoio. O ambiente no escritório está horrível sem você. Além disso, ninguém sabe lidar com sócios como você. Isadora a olhou sem sorrir. Estou em observação. Não sei quando vou voltar. Eu sei. A Helena me disse que você está melhorando. A Helena te falou? Camila sorriu. Aquele sorriso de quem já sabe algo e quer que você descubra tarde. Nos conhecemos há anos. Confiamos uma na outra. Isadora sentiu uma dor no peito. Confiavam uma na outra? Desde quando? Porque ela não sabia. Não quero café hoje, disse, de forma firme. Camila franziu a testa. É o seu favorito. Não quero. Camila observou por alguns segundos. Depois se levantou lentamente, pegou a xícara e a levou para a mesa. Antes de sair, se virou para ela. Não se isole, Isa. Ninguém vai longe sozinha. Quando ela foi embora, Isadora pegou a xícara ainda morna, colocou em uma nova bolsa e a escondeu em sua bolsa. Poucos minutos depois, Tiago entrou com uma pasta. Tenho algo para você. Isadora se sentou com esforço. O que você encontrou? Tiago fechou a porta disfarçadamente e se aproximou. No sangue, encontramos resíduos de um alcaloide natural. Não é ilegal. Está presente em certas raízes medicinais. Mas em altas concentrações, pode causar fadiga extrema, sonolência, perda de coordenação. Alguém está me drogando? Eu não sei. O que eu sei é que esse mesmo composto estava no copo que você me deu. O do café. Isadora sentiu que o mundo ficava menor. Tudo fez sentido. Ou começava a fazer. E Helena? Tiago hesitou. Ela assinou seu primeiro exame. O que não mostrava nada. Mas, eu revisei os dados do laboratório e houve uma modificação manual. Alguém alterou os níveis originais. E não fui eu.
O coração de Isadora batia como um tambor. Posso confiar em você? Sim. E se você quiser continuar com isso, preciso da sua autorização para abrir uma investigação formal interna. Isadora o olhou com determinação. Faça isso. E faça rápido. Horas depois, 2 policiais chegaram ao hospital. Estavam vestidos à paisana. Não chamavam atenção, mas seus passos eram decididos. Entraram direto na recepção. Procuraram por Camila. Ela estava na sala de espera, olhando para o celular. Ao vê-los, seu corpo se tensionou, mas ela não disse nada. Um deles mostrou uma credencial. Senhora Camila Oliveira. Precisamos que nos acompanhe. Temos perguntas relacionadas a uma investigação médica em andamento. Sobre o que é isso? Há indícios de manipulação de substâncias em bebidas fornecidas a uma paciente. A senhora foi vista trazendo essas bebidas. Está me acusando? Estamos pedindo sua colaboração. Camila se levantou, altiva. Não fez resistência. Caminhou ao lado dos oficiais sem olhar para trás. Nesse momento, Helena apareceu no corredor, com seu jaleco branco, segurando uma pasta. Ao vê-la, o segundo policial a interceptou. Doutora Helena Marques. Poderia nos acompanhar também? Há inconsistências em documentos médicos sob sua responsabilidade. Helena empalideceu. Por um segundo, ficou imóvel. Depois abaixou a cabeça e assentiu. Caminhou atrás deles, com passos lentos. Isadora, da sua sala, observou a cena pela janela da porta entreaberta. Camila passou diante de sua vista. Seus olhares se cruzaram. Não havia surpresa nos olhos de Camila. Só raiva contida. Raiva muda. Mas também uma espécie de orgulho. Como se, mesmo sendo descoberta, ela tivesse conseguido o que queria. Aquele olhar a perseguiria por anos. Nada era o que parecia. E agora ela sabia. A batalha estava só começando. Camila passou em frente à porta da sala sem desviar o olhar. Os olhos de Isadora se encontraram com os dela e ela não viu medo, nem culpa, nem surpresa. O que viu foi algo mais frio, mais seco, mais devastador: satisfação. Os 2 oficiais a escoltavam pelo corredor, um de cada lado. Camila não fez nenhum esforço para resistir, não levantou a voz, não perguntou por quê. Apenas caminhou, com as costas retas, o queixo ligeiramente erguido e aquele sorriso amargo que se formava nas comissuras quando sabia que algo sairia como ela queria, mesmo que tudo mais desmoronasse. Atrás deles, a alguns passos de distância, Helena vinha mais lenta, cabisbaixa, segurando a pasta médica contra o peito como se ainda pudesse se apegar à sua imagem de autoridade. Não parecia uma médica, mas uma mulher derrotada. Seu jaleco branco amassado, as olheiras marcadas, a expressão tensa. Isadora não sentiu compaixão. Nem por Helena, nem por Camila. O que sentia era uma mistura espessa de raiva e decepção, uma emoção complexa demais para ser etiquetada com uma única palavra. Assim que a porta se fechou, o silêncio tomou conta da sala. Rafael estava sentado ao lado da cama, com o rosto completamente pálido. Não tinha dito uma palavra desde que viu as 2 mulheres passarem. Nos últimos dias, ele se mostrará um homem forte, protetor, constante. Agora, parecia reduzido a uma sombra de si mesmo. Suas mãos brincavam com um guardanapo amassado. Não sabia como começar a falar. Quer dizer algo? Perguntou Isadora, sem olhar para ele. Rafael levantou a cabeça lentamente. Sua voz saiu baixa, quase inaudível. Eu não sabia. Não tinha ideia de que Camila estava por trás disso. E Helena? Também não. Isadora fixou os olhos nele. E as cápsulas? O chá? O café? Você também não sabia? Ele abriu a boca, mas demorou para responder. A única coisa que fiz foi confiar em recomendações. Procurei coisas naturais. Você estava muito mal, Isa. Não sabia como te ajudar. Me desesperava te ver assim. Te desesperava tanto a ponto de me envenenar sem saber? Rafael piscou várias vezes. O silêncio ficou mais denso. Eu não te envenenei. Não intencionalmente. Mas me deu o que estava me enfraquecendo. Insistiu todos os dias para eu tomar. Mesmo quando eu dizia que me fazia pior. Porque eu pensei que era estresse. Todo mundo dizia isso. Helena, Camila, você mesma. No começo, você não queria ver ninguém. Dizia que ia passar.
E você aproveitou para ser meu enfermeiro, meu guia espiritual, meu guardião. Me trancou numa rotina sufocante disfarçada de cuidados. Rafael engoliu em seco. Seus olhos se encheram de lágrimas. Você realmente acha que faço parte disso? Isadora não respondeu imediatamente. Estava exausta demais. Reclinou-se no travesseiro e fechou os olhos. Não sei. Não tenho mais certeza de nada. E isso, Rafael, isso também é culpa sua. A porta se abriu com um suave toque. Era Mariana. Sua expressão dizia tudo. Ela já sabia. Aproximou-se da cama, sem olhar para Rafael, e pegou a mão da irmã. Já está. As duas estão sendo interrogadas. Helena tentou dizer que fez isso por pressão de Camila, mas há mensagens entre elas. Pagamentos. Provas. Isadora a olhou. Ela admitiu? Em parte. Mas Camila não nega. Ela se orgulha. Fria como gelo. Diz que fez isso porque você tinha tudo e ela nada. Porque você ocupava um lugar que deveria ser dela. E porque foi fácil. Muito fácil. Ninguém suspeitaria de uma amiga. Rafael se levantou do sofá como se tivessem posto fogo em seus pés. Não posso ficar aqui. Vou procurar um café. Mariana o seguiu com o olhar até ele sair pela porta. Então se virou para Isadora. Você confia nele? Não completamente. E pensa em continuar com ele? Não sei. Mariana respirou fundo. Pegou uma cadeira e se sentou. Camila disse mais uma coisa. O que? Quando os policiais a tiraram do hospital, ela se virou para você, mesmo você não a vendo. E disse, a única coisa que lamento é que funcionava. Isadora sentiu uma dor no estômago. Aquela frase era uma confissão e uma provocação. Um golpe e um carinho no ego. Sim, o plano funcionava. Ela se enfraquecia. Sua mente ficava nublada. Estavam arrastando para o abismo, sem que ninguém notasse, sem que ninguém parasse. E o pior é que ela esteve sozinha o tempo todo. Horas depois, o doutor Tiago entrou com uma pasta nas mãos. Fechou a porta atrás de si e foi direto para a cama. Tudo confirmado. Vestígios do composto no seu sangue, no café, nas cápsulas. Helena manipulou os exames originais. Camila pagou para alterar os níveis e esconder os efeitos. Fizeram isso progressivamente, durante semanas. E como conseguiram o composto? Não é ilegal. É vendido como suplemento. Em pequenas doses não causa alarme. Mas, com o tempo, prejudica funções básicas. Confunde o diagnóstico. Se mistura com os sintomas do estresse. Era o coquetel perfeito para fazer você parecer incapaz sem levantar suspeitas. Queriam o meu cargo. Queriam a sua vida. Porque foi isso que você construiu, uma vida que elas não podiam alcançar. Isadora desviou o olhar. O que vai acontecer com elas? Camila será processada por tentativa de envenenamento e conspiração. Helena será julgada por falsificação de documentos médicos e negligência agravada. Já tem advogados. E Rafael? Tiago hesitou. Não há evidências da participação dele. Não há pagamentos, nem mensagens comprometedoras. Só resta a sua percepção. Minha percepção não confia nem no reflexo do espelho. Tiago se sentou aos pés da cama. Seu tom mudou. Isadora, isso não vai desaparecer com um julgamento. Você vai ter que se reconstruir. E ninguém pode fazer isso por você. Nem sua irmã, nem seu marido, nem mesmo eu. Ela o olhou. Você acha que estou quebrada? Acho que você está viva. E isso, depois de tudo isso, já é uma vitória. Naquela noite, Isadora pediu para ninguém a visitar. Nem Rafael. Nem Mariana. Precisava de espaço. Ficou sozinha no quarto, com a janela entreaberta e o murmúrio distante do hospital flutuando no ar. Em sua mente, as peças voltavam a se encaixar, mas já não formavam o mesmo quadro. A traição tinha rosto. Tinha voz. Tinha perfume de café caro e sorriso de amiga. Lembrou de uma conversa que teve com Camila meses atrás. Estavam na cafeteria do prédio, rindo de uma apresentação mal feita por um novo funcionário. Naquele momento, Camila olhou com admiração. Você sempre cai de pé. Aconteça o que acontecer. Isadora respondeu sem pensar. Não é magia. É que sei quando pular.
Agora, essa frase soava diferente. Será que pulou a tempo? Ou a empurraram e ela só teve sorte de se agarrar à borda? Depois das 11, ouviu uma voz na porta. Posso entrar? Era Rafael. Ele carregava uma bolsa com suéteres e alguns livros. Parecia exausto. Ela não respondeu, mas não o impediu. Ele se aproximou, deixou as coisas na mesa e ficou em pé. Não quero que pense que tudo foi falso. Eu não penso. Mas também não acredito que tenha sido completamente real. Eu te amo, Isa. Sempre te amei. E se o amor não for suficiente? Rafael se aproximou mais. Então fico com o que você quiser me dar, mesmo que seja distância. Ela abaixou os olhos. Por enquanto, preciso disso. Distância. Ele assentiu. Se inclinou, beijou sua testa e saiu. Ao fechar a porta, Isadora sentiu uma paz estranha. Não era alívio. Não era alegria. Era clareza. No silêncio, pensou em tudo que perdeu, mas também no que restava. Seu corpo. Sua voz. Sua vontade. E uma frase surgiu do mais profundo de sua memória, como uma cicatriz que ainda doía. A única coisa que lamento é que funcionava. Já não. Não mais. Não com ela. Nunca mais. A enfermeira entrou com a alta na mão, sorrindo com a eficiência amável de quem já viu centenas de pacientes saindo pela mesma porta. Isadora observou em silêncio enquanto assinava os papéis. Não sentia júbilo, nem alívio, nem vitória. O que sentia era um cansaço tão profundo que nem o corpo nem a alma pareciam capazes de se mover. Ao seu lado, Mariana ajudava a guardar as coisas, colocando cuidadosamente as roupas dobradas, a bolsa com os livros, o pequeno frasco de colônia que ela usava para se sentir menos como uma prisioneira. Rafael esperava na recepção. Vestia aquela camisa azul que sempre a agradou. Seus olhos estavam vermelhos, mas ele mantinha aquela expressão serena que já não enganava ninguém. Quando a viu sair na cadeira de rodas, apressou-se para pegar as bolsas e ofereceu seu braço, como se ainda tivesse o direito de segurá-la. Ela olhou com uma cortesia dolorosa e indicou com o olhar que Mariana o faria. Não foi necessário dizer mais. Durante o trajeto, quase não conversaram. Rafael dirigia com as duas mãos firmes no volante, os olhos fixos na estrada, como se temesse que uma palavra mal colocada o fizesse bater. Mariana ia no banco de trás, mandando mensagens pelo celular. Isadora olhava pela janela. As ruas da cidade continuavam as mesmas. Carros, prédios, árvores, postes de luz. Mas nada era igual. A paisagem era idêntica, mas o mundo havia mudado para ela de forma irreversível. Rafael parou o carro em frente ao prédio de Mariana. Virou-se para Isadora com uma voz trêmula. Se precisar de alguma coisa, qualquer coisa, é só me chamar. Ela assentiu sem prometer nada. Desceu com a ajuda da irmã. Nenhum beijo. Nenhum abraço. Só um olhar longo. Uma despedida sem rótulos. Os primeiros dias passaram em um limbo emocional. Isadora dormia muitas horas. Às vezes, chorava sem saber o porquê. Não tinha apetite, mas comia o suficiente para não cair novamente. Mariana preparava sopas, chá de gengibre, arroz branco com frango. Cozinhava em silêncio, com a música baixa ao fundo, como se soubesse que o menor barulho poderia desencadear algo dentro de sua irmã. Uma noite, enquanto assistiam um documentário na sala, Isadora falou sem olhar para ninguém. Não posso odiá-los. Nem mesmo a Camila. Mariana pausou a TV e virou-se para ela. Você não precisa odiá-los. Mas também não precisa perdoá-los. E se eu já perdoei? Perdoou a Camila? Não. Perdoei a pessoa que fui quando confiei nela. Essa versão de mim, a que não queria ver o óbvio, a que justificava tudo. Mariana observou com uma mistura de tristeza e orgulho. Aproximou-se e a abraçou com força. Nenhuma das duas chorou. Não era necessário. O silêncio entre elas dizia mais do que qualquer palavra. Os dias seguintes foram mais leves. Isadora começou terapia com uma psicóloga recomendada por Mariana. No começo, falava pouco. Mas, com o tempo, as sessões se tornaram espaços sagrados. Descobriu coisas que não queria nomear: a pressão por ser perfeita, o medo do fracasso, a dor que vinha disfarçada de ambição. Entendeu que muitos dos sinais estavam lá antes da traição. Só não quis vê-los. As notícias sobre o julgamento vazaram para a mídia.
Camila foi condenada a 5 anos por tentativa de envenenamento e danos à integridade física. O olhar dela na audiência era idêntico ao que Isadora tinha visto no hospital, desafiador, congelado. Helena perdeu sua licença médica. Declarou que foi manipulada emocionalmente por Camila, mas as provas dos depósitos bancários falavam mais alto do que suas desculpas. Rafael tentou se aproximar várias vezes. Telefonemas, mensagens, e-mails. Alguns cheios de nostalgia, outros vazios. Nunca agressivos, mas insistentes. Isadora não os ignorou. Também não os respondeu com raiva. Escreveu uma única mensagem depois de várias semanas. Agradeço pelo que fez achando que me ajudava. Mas preciso sarar sozinha. E foi só. 3 meses depois, voltou ao trabalho. Não como diretora, mas como consultora externa. A empresa reformulou sua estrutura. Isadora já não queria liderar de cima, mas acompanhar de lado. Abandonou a guerra pelo poder, mas não a paixão pelos projetos. Durante a primeira reunião, todos se levantaram quando ela entrou. Ninguém fez comentários, mas os olhares estavam carregados de respeito. Ela apenas assentiu e começou a falar, sem rodeios, sem nervosismo. Às vezes, o sucesso é tão barulhento que não ouvimos os alarmes que soam dentro de nós. Estou aqui para lembrá-los que cuidar da nossa saúde mental não é uma fraqueza. É uma estratégia. E uma necessidade. Sua palestra se tornou viral nas redes internas. Alguns funcionários lhe escreveram agradecendo por falar sobre o que ninguém queria falar. Outros lhe confessaram que também sentiram coisas semelhantes, que também se sentiram consumidos. Pela primeira vez, Isadora sentiu que sua voz não era uma arma, mas uma ponte. Com o tempo, alugou um apartamento pequeno, com varanda e luz natural. Decorou-o com plantas, tapetes suaves e cortinas leves. Não comprou televisão. Em vez disso, instalou uma prateleira com livros e uma máquina de café que só usaria quando realmente tivesse vontade. Na parede principal, pendurou uma frase que Mariana havia escrito em um guardanapo. Ninguém volta a ser o mesmo depois de tocar o fundo, e isso é o melhor. Na primeira manhã em sua nova casa, serviu-se de uma xícara de café. Quente, espesso, com um aroma limpo. Não havia ervas estranhas. Não havia mãos alheias. Era só ela e o silêncio. Sentou-se na varanda, descalça, com o sol morno sobre o rosto. Bebeu o primeiro gole. E sorriu. Não porque estivesse completamente bem. Nem porque o passado tivesse deixado de doer. Sorriu porque entendia que a dor já não comandava sua vida. Que ela podia beber café sem medo. Que podia olhar para trás sem que sua alma se encolhesse. Que, pela primeira vez, depois de tanto caos, o único ingrediente que queria em sua vida era paz. Se você gostou dessa história, convido você a deixar nos comentários o que sentiu ao ouvi-la, e se passou por uma situação de traição semelhante, adoraria que compartilhasse sua valiosa opinião. Ficaria muito honrada se deixasse um like, compartilhasse o vídeo com algum amigo ou familiar e se inscrevesse no canal. Não perca a próxima história surpreendente que está aparecendo na sua tela neste momento. Temos entretenimento garantido exclusivamente para você. Nos vemos no próximo vídeo.